Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino. E eu convido você para abrir no Salmo 11. Salmo 11. Salmo 11, versos de 1 a 7. Está escrito: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí o ímpio, ou os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, este salmo descreve a cena de um homem sendo cercado, entrincheirado, encurralado pelos seus inimigos. Este inimigo, na linguagem registrada aqui, já está com a sua flecha na corda, pronto a atingir o seu alvo. Esse inimigo não age às claras, ele age às ocultas. E ele não persegue os maus, ele persegue os retos de coração. Os estudiosos entendem que esse salmo descreve exatamente a perseguição de Saul ao seu genro Davi. Saul era um homem insano, perverso. E ele atacou, perseguiu Davi em todos os cantos, pelas cidades, pelos campos, pelas cavernas. E Saul não respeitava ninguém. Ele era a própria lei, ele estava acima da lei. Seu querer era a própria lei. E desta maneira, esse salmo retrata aqui duas coisas. Primeiro, qual foi o conselho dos chamados amigos de Davi diante desse entrincheiramento do mal? A orientação é: fuja, não há escape, não há saída. Não há alternativa. Fuja como pássaro para os montes. O melhor é fugir, o mais seguro é fugir. É impossível enfrentar a situação. A outra perspectiva do texto é que na hora que você enfrenta uma crise, que você está encurralado por uma crise, que os problemas se agigantam, que são maiores que suas forças, você tem uma segunda alternativa, que é buscar refúgio em Deus. É o que Davi fez. Mas então eu queria olhar com vocês o primeiro aspecto, quando o medo confronta a fé. É o versos 1 a 3 que descreve isso. A primeira coisa, a presença ameaçadora do inimigo. Veja comigo o verso 2. Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Bom, nós estamos descrevendo um fato, mas isso representa uma realidade espiritual. Os nossos inimigos hoje não são carne e sangue. Nós temos inimigos que agem nas ocultas, que são invisíveis, mas são reais, são perigosos, são ameaçadores. Eles não tiram férias, eles não dormem, eles não descansam, eles estão aí 24 horas no ar, investigando a nossa vida, rodeando a nossa vida, procurando nos tragar, procurando nos devorar. E esses inimigos são malignos, são assassinos,
são ladrões, são perversos. Vieram para roubar, para matar e para destruir. E agora veja comigo a estratégia perigosa desse inimigo. Primeiro, a sua prontidão. Sua flecha já está no arco. O inimigo está pronto para atacar. O inimigo está em posição de um ataque frontal e fatal. Segundo, veja você a sua traição. O inimigo age às ocultas, às escondidas, nos bastidores das trevas. Terceiro, a sua maldade. Ele ataca os retos de coração. Ele não tolera aqueles que são justos, aqueles que são piedosos, aqueles que andam com Deus. Mas se você notar, a descrição do verso 3 é ainda mais arrasadora, porque as suas obras são demolidoras. Eles tiram os fundamentos, eles arrancam os alicerces, eles deixam a situação insustentável, sem normas, sem preceitos, sem regras, sem a quem apelar. Os fundamentos foram arrancados. Eu queria que você lesse comigo essa inquietante pergunta do verso 3. Todos nós, por favor. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pare comigo só um pouquinho para pensar que toda a era moderna está engajada fortemente num projeto de destruir os fundamentos. Essa é a realidade que você e eu vivemos hoje. A história do pensamento humano prova isso. Nós passamos do racionalismo para o iluminismo, do emocionalismo para o existencialismo, do existencialismo para o experiencialismo. E parece que toda essa corrente de pensamento leva a sociedade a dizer o seguinte: acabar os seus fundamentos. A nossa chamada era moderna só durou 200 anos. Da queda da Bastilha, em 1789, à queda do Muro de Berlim, em 1989. E nós entramos num período chamado de pós-modernidade, que está fincado num tripé: pluralismo, privatização e secularização. O mundo é plural, a verdade é privativa, e Deus não está mais dentro desse contexto. Não tem mais verdade absoluta. A era nossa é aquela que quer construir sem fundamentos. Não tem mais verdade, não tem mais absoluto, não tem mais princípio que reja a vida, a família, a sociedade. E nós estamos rendidos a essa situação de vulnerabilidade. Isso entrou na igreja. E aí você percebe que no século XIX o liberalismo entrou e disse o seguinte: não, a Bíblia não é verdade. Ela é um livro cheio de mitos. A Bíblia não é um livro confiável. Aí você entrou no século XX e aí entrou a questão do sincretismo, do misticismo. E aí introduziu na Bíblia o que não está lá. E hoje a sociedade, até segmentos religiosos, estão confusos, perdidos, sem saber para onde vai, porque os fundamentos foram destruídos. E quais são os conselhos que Davi recebe ao perceber que os fundamentos estão sendo destruídos? Veja comigo: fuja. Olha aí o verso 1: foge como pássaro para o teu monte. Mas esses conselheiros de Davi, eles estão ancorados em fatos, em realidades. Se não, vejamos, a violência implacável do inimigo, já está com arco esticado para lançar a flecha. Segundo, a política enganadora do inimigo, ele age traiçoeiramente na escuridão. A ação demolidora do inimigo, os fundamentos já estão sendo destruídos. Fuja! É curioso isso, como nós somos tentados a fugir na hora do perigo. Eu preguei sexta-feira à noite em Recife, numa escola naquela cidade, e eu achei curioso como a diretora da escola me disse que vários pais, diante da realidade complexa que o Brasil vive, estão
desistindo do Brasil, estão fugindo para outros cantos, buscando abrigo em outros cantos. Talvez essa é a tendência do ser humano, fugir do Brasil, fugir do casamento, fugir da realidade em que ele está. O mundo está confuso, o país está confuso. Se você olhar para o cenário político, é desesperador. Se você olhar para o cenário do nosso judiciário, também é desesperador. Se você olhar para o nosso cenário econômico, também é desesperador. Se você olhar para a situação ética, moral da nossa nação, é muito desesperador. Quando você olha para o cenário religioso, também a crise está estabelecida. Nesse momento, o que fazer? Algumas pessoas tentaram fugir. Por exemplo, o profeta Jeremias, num dado momento do ministério dele, ele disse assim: eu vou parar de falar, eu não vou pregar mais. Eu não vou fazer mais a tua obra, eu vou parar de falar. E a Bíblia diz que foi como um fogo no coração dele, ele não pôde se calar. Você olha, por exemplo, a história do profeta Elias, um momento na vida dele, Senhor, só eu fiquei. Deus, não, para um pouquinho, faça uma leitura mais otimista, tem 7.000 ainda. Não pense que você é o único representante da verdade nessa nação. Chegou um momento que Jonas preferiu fugir a enfrentar a orientação de Deus. Quantas vezes nós também tentamos fugir? Porque muitas vezes o medo triunfa sobre a fé. Mas eu quero olhar o segundo ponto dessa mensagem, que é quando a fé triunfa sobre o medo. Está aí nos versos 4 a 7. E o que é interessante é que Davi não olha para a fuga como a única alternativa para encontrar refúgio. Ao contrário, ele olha para Deus, e em Deus ele encontra refúgio. Olha como começa esse salmo: no Senhor eu me refugio, no Senhor eu ponho a minha confiança. Mas quando ele diz no Senhor eu ponho minha confiança, de forma prática, como é que você pode pôr em Deus a sua confiança e encontrar refúgio numa sociedade onde os fundamentos foram arrancados? Primeira razão que ele nos dá, preste atenção, no versículo de número 4, parte A, é a presença de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Deus é o Deus que está presente. E esse santo templo aí pode ser entendido de duas maneiras. João Calvino entendia que esse templo aí é o próprio céu. Outros entendem que esse templo aí também é a igreja. Nós somos o templo. Deus habita em nós. Deus está em nós. O que traz força para você na crise não é a fortaleza do seu braço. O que traz força para você na crise é saber que o Deus onipotente está com você. Se nós perdermos isso de vista, irmãos, nós faremos parte da crise. Nós seremos mais um ingrediente da crise. Nós seremos partícipes e causadores da crise. Quando Davi, numa determinada situação dramática que ele viveu, e ele descreve isso no Salmo 23, e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a consciência da presença de Deus com você. Não importa a situação, não importa a crise que o país atravessa, não importa a situação difícil que você enfrente, Deus está com você, Ele jamais abandonará você, Ele é como a sua sombra à sua direita, Ele não deixará você na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento. Ele é o Deus presente. Foi isso que Jesus prometeu para nós. Eu não estarei convosco não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda razão por que Davi pode perceber que a fé triunfa sobre o medo, queridos, não é apenas a presença de Deus, mas a soberania de Deus. Olha ainda o verso 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Note você que coisa interessante. Na terra, os fundamentos foram arrancados. Você não tem fundamento debaixo dos seus pés, dentro da realidade da sociedade.
mas lá em cima, sobre a sua cabeça, o trono de Deus está estabelecido. O Brasil está em crise, é verdade. Nosso parlamento está em crise, é verdade. Nosso palácio está em crise, é verdade. As nossas cortes estão em crise, é verdade. Mas Deus não se deixou abalar por causa disso. O trono de Deus está firme. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus não está em pânico com a nossa crise. Deus continua no trono. Ele continua governando, Ele é o Senhor do universo, Ele depõe reis, Ele levanta reis, Ele é o Deus soberano que dirige as nações, Ele é o Deus que controla e dirige a igreja, Ele é o Deus que controla e dirige a sua família, Ele é o Deus que controla e dirige a sua vida, Ele é soberano. Aí está o conforto, o consolo e a segurança na hora de uma crise. Terceiro lugar, por que Davi pode ver a fé triunfar sobre o medo? Não só por causa da presença e da soberania de Deus, mas, em terceiro lugar, por causa do conhecimento de Deus. Veja você comigo, por gentileza, a parte B do versículo 4 e o verso 5. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Agora, olha, por favor, o versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. E aqui eu queria que você parasse um pouquinho para entender que Deus está sondando os filhos dos homens. Os seus olhos estão atentos a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Os escândalos, os desvios, os conchavos, a corrupção, a violência, tudo isso, passado tantas vezes ao arrepio da lei, não está longe, nem distante do olhar onisciente de Deus. O que os ímpios fazem nas trevas, no anonimato, na escuridão, Deus está vendo. Mas o texto diz que Deus faz mais do que conhecer e ver, Ele sonda. Sondar é algo interno, é aquilo que não apenas sai da boca, é aquilo que não apenas é gravado, é aquilo que não apenas é dito, é aquilo que é sentido, que é desejado no secreto, no abscôndito da alma. Até isso Deus sonda, e aí você vai perceber o que vai acontecer. Olha, por favor, novamente o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Notem isso. Deus peneira tanto um quanto o outro. Deus prova os seus filhos. Deus prova os seus filhos para aprová-los, porque ninguém pode ser aprovado sem ser provado. Deus prova para aprovar. Então não fique impaciente, não fique desesperado se você está sendo provado. Porque Deus prova o justo. Não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Não para arruiná-lo, mas para depurá-lo. Quando Deus prova os seus filhos, é para tirar as escórias. Quando Deus prova os seus filhos, é para que eles se tornem mais santos, mais firmes, mais sólidos, mais fiéis, mais felizes, mais cheios da graça, mais cheios do seu poder. Agora, quando Deus prova o ímpio, é para revelar a maldade do seu coração, a iniquidade da sua alma. É para mostrar para ele que a escolha que ele fez é uma escolha insensata e que o final dessa escolha é tragédia para a sua vida. Então notem, irmãos, que nós podemos encontrar descanso nessa questão do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus conhece o recesso da sua alma. Deus conhece os escaninhos do seu pensamento. Deus conhece você por completo. Por que Davi encontra razão para ter fé e não se capitular ao medo? Prestem atenção, em quarto lugar, o juízo de Deus. Olha o verso 6, por gentileza. Fará chover sobre os perversos
brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Há um ponto, irmãos, aqui muito curioso. Quando você lê sua Bíblia, você vai notar uma coisa: nem sempre Deus pune o pecado no exato momento em que o pecado está sendo cometido. Nem sempre Deus disciplina ou julga o pecador na hora que ele está cometendo o seu pecado. É por isso que os homens se encantam com o pecado, porque aparentemente o pecado traz benefícios. Ora, aqueles que se enriquecem de forma ilícita, auferindo vantagens indevidas, desviando, seja do erário público ou do erário particular, algo que não lhe pertence, num dado momento ele usufrui as benesses dessa riqueza. É isso que você está vendo, todos os dias. Entretanto, aquilo que o homem pensava que era vantagem para ele, vai reverter em tragédia para a sua vida. Porque ainda que ele escape do braço da lei humana, ele não pode escapar do juízo de Deus. Ainda que ele, num dado momento, ache que o crime para ele compensou, que foi vantajoso, que ele teve lucro, que ele teve vantagens, que ele cresceu, que ele enriqueceu, que ele se fortaleceu, chega um momento em que ele é chamado a prestar contas àquele que é o reto juiz. E na linguagem de Daniel 5, ao ser colocado na balança de Deus, ele é encontrado em falta. E se você nota esse juízo, Deus já exerceu tantas vezes. Exerceu lá em Sodoma e Gomorra, exerceu lá na Torre de Babel, exerceu lá nas nações de Canaã, exerceu lá na queda de Jerusalém, exerceu lá na queda da Babilônia, exerceu lá na queda dos grandes impérios do mundo. Deus é o Deus do juízo. E a Bíblia descreve e aponta que o que o homem semear, isso ele ceifará. E de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, exatamente é isso que ele vai colher. Então você não precisa ter medo, você precisa temer aquele que é o soberano Senhor do universo e dizer: no Senhor eu me refugio. Mas, finalmente, irmãos, Davi sai do território do medo para o terreno da fé. Em último lugar, em quinto lugar, por causa da recompensa de Deus. Veja você o versículo de número 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E aí você começa a perceber que ainda que você não tenha a defesa dos homens, porque o texto está nos dizendo que os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na corda as ocultas para dispararem contra os retos de coração. Então, nesse território aqui, terreno humano, físico, histórico, as coisas estão invertidas. É o ímpio que está com o arco na mão e com a flecha na mão. É o ímpio que está atacando. É o justo que está sendo acuado. É o justo que está sendo atingido. É o justo que está sendo vitimizado. É o justo que está sendo injustiçado. Aqui, o justo, às vezes, não encontra amparo, não encontra refúgio. Mas no Senhor, eu me refugio. E o que é que acontece? Esse Deus que está no trono é justo e ama a justiça. E qual a recompensa do justo? Os retos lhe contemplarão a face. Essa é uma expressão da bem-aventurança eterna, porque de todas as alegrias que nós teremos no céu, nenhuma ultrapassará esta: nós veremos a Jesus face a face. Nós teremos plena comunhão com Ele por toda a eternidade. Nós o veremos como Ele é. Nós desfrutaremos da presença dEle, da companhia dEle, da alegria dEle, da salvação dEle, da bem-aventurança dEle, por toda a eternidade. E aqueles que viveram
o arrepio da lei de Deus, aqueles que viveram na contramão do projeto de Deus, esses serão banidos para sempre da presença de Deus. E não tem nada que seja mais grave na condenação eterna do que ser banido para sempre da presença de Deus, porque Deus é vida e só tem vida na presença de Deus. A pergunta que eu faço a você nesta hora é esta: em quem você está pondo a sua confiança? Do que você está com medo? Seu futuro não está nas mãos dos homens de Brasília. Seu futuro está nas mãos de Deus. Sua empresa não está nas mãos dos economistas deste país. Sua empresa está nas mãos de Deus. Sua família não está nas mãos daqueles que urdem e tramam a violência. A sua família está nas mãos de Deus. Ponha em Deus o seu refúgio. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Deus é maravilhoso. É maravilhoso ler a Tua palavra e recordar o que os Teus filhos viveram no passado, as lutas que tiveram, os dramas que enfrentaram, os temores que rondaram o coração deles e como eles agiram. A despeito dos perigos, das ameaças, dos conselhos para fugir, para se esconder nos montes, optaram em pôr a sua confiança em Ti. Deus, nós estamos aqui numa realidade difícil, num mundo conturbado, de crises, de terrorismo, de ataques, de guerras, de insegurança, de incertezas. Nós estamos aqui rodeados por tragédias. Estamos aqui, Deus, perplexos, quando a nação brasileira está esmagada, envergonhada, aturdida por crises tão avassaladoras. Tantas vezes, Deus, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos uma saída. Tantas vezes, Senhor, os justos são penalizados, os maus são privilegiados. Tantas vezes olhamos para a realidade à nossa volta e os fundamentos foram arrancados. Mas a Tua igreja está plantada sobre um fundamento sólido e esse fundamento é Cristo e Ele jamais será abalado. Bendito é o Teu nome. Nós temos Jesus como nosso firme fundamento e nós temos a Ti, ó Deus, que estás assentado no alto e sublime trono. Tu governas as nações, Tu diriges o universo, Tu és o Senhor da história. A nossa vida não está ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tu és o soberano, Senhor do universo, o Deus da nossa vida. Glória ao Teu nome, porque em Ti temos refúgio, porque em Ti temos abrigo, porque em Ti temos livramento, porque em Ti temos bem-aventurança eterna. Glória ao Teu nome, pela Tua palavra, pelo ensino dela. Receba, portanto, nesta manhã, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.